conhecimento, se ele não tiver uma experimentação com consistência, o conhecimento que não tiver experimentação e consistência, ele é um peso mental. Ele obstrui o seu crescimento. Nossa, isso é muito forte. O conhecimento que eu adquiro e que eu não aplico vira um peso mental. Por isso que você não precisa de mais conhecimento para crescer no seu negócio. O que você precisa é de uma postura diferente para fazer o que precisa ser feito e para colocar aquela estratégia que você sabe que você está procrastinando, mas você já deveria ter feito. Ué, Paulo, então o que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo aqui justamente preparando os 80%, que é quem faz, é quem executa. Eu quero aqui tirar a teia de aranha para você falar assim, cara, não é tão difícil assim. Só que é um jogo de adulto. Não aceita a sua desculpa. O sucesso não vai aceitar a sua desculpa. Ele não vai acontecer na hora que você quer. Ele vai acontecer muitas vezes depois que você errar, permanecer. Aí as pessoas chegam, a virada de chave acontece aqui, você amadurece aqui, você se torna mais consistente, as pessoas certas te encontram, a sacada que você precisava para virar aquela peça acontece. Mas tudo isso tem um segredo no meio, que é o quê? Você tem que estar trabalhando. Esse que é o problema. Você tem que estar lá consistente. Você tem que estar fazendo. Tem mágica nisso, gente? Tem mágica nisso? Olha, o Matheus que está aqui, não sei se tem outra pessoa, o Matheus, ele é funcionário da empresa que eu vendi. Hoje eu presto serviço lá, toda vez que eu coloco aquela empresa Máximo, é a minha antiga empresa. Hoje eu presto serviço lá na área comercial. Eu vendi para um sócio que, na verdade, ele era gerente, ele era supervisor, depois virou gerente, depois eu nomeei ele sócio. Ele tinha 30%, depois eu vendi minha parte para ele, porque realmente eu decidi sair do negócio. Mas o Matheus que está aqui, olha, o Matheus que está, Matheus Porto, dá um salve aí, Matheusão. Ele já trabalha lá há mais de 5 anos. Ele acompanhou, cara, não teve nada assim de mirabolante. Teve o quê? Muita consistência. Muita gente saía do mercado, muita gente reclamava e a gente continuou. Aí as peças vão se conectando, as oportunidades vão chegando. E era sempre o que a gente pregava lá, sempre que eu preguei lá. Falava, cara, na hora certa nós vamos estourar. Na hora certa nós vamos estourar. Vamos fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando estava em dívida, mesmo quando estava tudo dando errado. Aí na hora certa, bum! Uma oportunidade veio da onde eu nunca esperava e me proporcionou estar aqui hoje e construir uma renda, um patrimônio, fazer até essa migração de carreira. Mas eu te falo, veio de um lugar que eu nem esperava. Um outro grupo, a gente trabalhava para time, prestava serviço, o outro grupo precisava de um protagonista, viu que a gente estava consistente no mercado, tinha pouca reclamação, um mercado muito prostituído, a gente fez mais do que era pago para fazer, ele foi lá e comprou a nossa mão de obra. Assim, nunca tinha acontecido isso no meu mercado, mas eu sempre acreditei em milagres. Eu sempre acreditei, o milagre ele vai acontecer quando tiver que acontecer, mas antes do milagre acontecer, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Quem está entendendo isso? Não adianta você querer lei da atração, você querer leis do universo, você querer milagre, se você não faz o que você tem que fazer. Isso é criança mimizenta. Isso é vítima. Toda vez que você projeta em Deus, ou no universo, ou em qualquer outra coisa fora de você, sendo que você não está fazendo a sua parte, é fuga. Qual que é o nome disso? Você está se vitimizando porque você está se isentando da responsabilidade. Você não vai crescer. Então, o que eu quero que você entenda? O conhecimento que você pega, estratégia, passo a passo, o próximo passo, a próxima rotina, a próxima melhoria. Por exemplo, o João me mandou, poucas horas antes, ele me mandou um roteiro de fazer vídeos no YouTube. Eu vou destrinchar aquilo lá. Vai ser o meu próximo passo. No YouTube, aquilo é meu próximo passo. Aqui eu tô falando de postura. Não adianta você querer melhorar outras habilidades se você não faz nem o básico. Por exemplo, enquanto eu estiver melhorando o roteiro, ele vai estar melhorando a thumb, ele vai estar melhorando outras coisas que eu não vou aprender. E aí eu tenho uma pessoa para me ajudar. Estão entendendo isso? Na sua jornada vão chegar pessoas que vão conectar com o seu propósito e elas têm um propósito que elas vão te ajudar a crescer e você vai ajudar essas pessoas a crescerem. Mas isso não acontece, por exemplo, se o João olhasse para mim e falasse assim, cara, esse cara é um balela, esse cara eu tô vendo aí no dia a dia, não tá nem aí para nada não. Você acha que ele ficaria comigo? Você acha que ele perderia o tempo dele comigo? Paulo, muitas vezes eu não encontro funcionário bom, é porque você não é um líder bom. E líder bom, eu não tô falando de líder bonzinho não, porque eu já fui líder bonzinho. Eu tô falando de exemplo, de fazer o que precisa ser feito, de ser aquele que quando tudo tá dando errado, tá falando assim, nós vamos encontrar o caminho. Se eu vencer, sua vida melhora também.
Vamos comigo, a pessoa tem que olhar para você e ver essa energia. Quem está entendendo isso? Gente, e olha só o que eu estou falando. Entenda uma coisa. Se você não tem isso hoje, eu também não tinha. Isso é treinável. Isso é desenvolvido. Calma lá. Eu quero só que você entenda uma coisa. Você não fazia, daqui a pouco você vai entender, porque você não foi treinado. Alguém aqui, quem aqui tinha pais empreendedores ou pais que desde cedo te ensinou a empreender, a aguentar pressão, a liderar pessoas? Quem aqui teve essa bênção, essa sorte, vamos dizer assim? E mesmo assim, eles eram referências? Aí nós temos que analisar vários pontos. Se eram, maravilha, você já tem uma boa base. Agora, a grande maioria, como eu, minha mãe é até hoje professora. Se eu perguntasse para ela, minha mãe nunca acreditou em mim na questão de empreendedorismo, assim. Sempre teve medo, mas não é porque ela não acreditava em mim, é porque ela não acreditava nem nela, assim. Nesse sentido, não tinha como ela acreditar em mim, sendo que ela não acreditava nem nela. Então ela não podia, ela não tem referência para me dar. Meu pai, muito menos. E olha bem, isso não é culpa deles, eles têm a jornada deles, eu não posso culpar eles por uma coisa. Eles têm a jornada deles, eles vêm de uma época muito mais difícil. Aí vocês entendem que vocês não foram treinados para empreender, para crescer, para ter sucesso. Vocês foram treinados para quê? Assim como eu, para sobreviver, para pagar boleto, ou não? Então vocês já são heróis e heroínas. Vocês que estão querendo sucesso, estão querendo uma vida no topo, vocês são heróis e heroínas. Só que o fato de você só querer tomar uma decisão, o fato de você só querer, não vai mudar o seu jogo. Você vai ter que mudar a postura antes. Você não chega no topo sendo a mesma pessoa com a mesma canelinha. Ela vai engrossar. Entende? A jornada ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Ela é uma jornada que trabalha, que tira a sua fraqueza e te faz mais forte. Nós fomos condicionados, pessoal, a ser empregados, tá? Então, quando você vem para uma jornada dessa, cara, você tá fazendo o quê? Você tá sendo um rebelde. Você tá sendo aquele que tá deixando o clã, não é verdade? Então, você não tem muito apoio. Então, pessoal, olha bem. Você tem conhecimento. Se você pega aquele conhecimento e entra em ação, entra em movimento, o que vai acontecer? O conhecimento que você coloca em ação, que você coloca em movimento, ele vira o quê? Sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento com experimentação, eu tenho um resultado. Esse resultado te dá uma experiência, ele te dá um feedback, ele te dá um conhecimento mais apurado do que você precisa melhorar ou do que você precisa continuar. Isso nós chamamos de sabedoria. Ou seja, a sabedoria você só alcança com o fazejamento, com você fazendo o que precisa ser feito. Por quê? Porque você pega o conhecimento, transforma, coloca ele em movimento, coloca ele em ação, aquilo gera uma experiência, aquela experiência fala, continua, ajusta, faz mais um pouco. Só o conhecimento, ele é um peso mental, ele obstrui a sua ação.